Estilidade. Eu vou mostrar para vocês como eu organizo, ou melhor, eu tento organizar o meu rolê da minha pesquisa. Porque, não satisfeito em só estudar e fazer minha faculdade, eu pretendo publicar enquanto graduanda. Então vamos lá. A primeira coisa é fechar o que você deixou para fechar no meio do vídeo mesmo. E aí, pra quem não sabe, isso aqui é os resumos, né? Eu sempre faço. Vocês já devem estar cansados de ver aí nos meus stories. E aí é óbvio que, tipo, eu tenho um fichário pra apostila. E aqui tem, tipo, 6 apostilas aqui. E aí eu vou lendo e vou marcando o texto, enfim. Depois eu posso explicar pra vocês porque eu sinalizo o texto e porque cada cor também. Eu prefiro rabiscar, gente. E aí, nessa pastinha mais fininha, eu guardo anotações, entendeu? Então, tipo, tudo que eu vou citando, por exemplo, ou eu quero e me chama atenção, eu quero pesquisar, eu vou anotando, porque também eu estudo e facilita a minha vida. Bora lá. Nessa aralha, eu tenho um babado, um fichário, é só pra minha pesquisa, basicamente. Nele tem... Ai, que linda! Acabei que eu não guardei o meu negócio do hebraico. Porque eu também não satisfeita em só estudar e pesquisar, eu faço hebraico também. Então tem muita coisa de hebraico aqui. Então a gente faz tudo ao mesmo tempo mesmo. Então isso aqui, como eu não guardei, como vocês podem ver, está solto. Nesse babado da pesquisa, ele é meio dividido em setores? Não sei. É meio dividido em divisória, sabe? Dividido em divisória, mas foda-se, vocês entenderam, não é mesmo? E aí, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma divisória que pesquisa em livros. Eu uso uma base da minha pesquisa, então, tipo assim, tudo que eu vou lendo de livro, eu vou anotando. Então, tipo assim, tem muita anotação de Nietzsche aqui, por exemplo. Muita. Tipo, e aí uma hora ou outra entra um post-it, e é uma frase minha, e aí eu faço um babado, uma reflexão mais aprofundada, etc. Aí eu tenho a pesquisa de matérias, por exemplo, de materiais, e sei lá, uma pessoa e eu gosto muito, pesquisadora de Nietzsche, por exemplo, é a Scarlett Martin, ela é referência de Nietzsche aqui no país, né? Então, por exemplo, eu assisto muita coisa que ela fala, inclusive os artigos dela, e aí eu faço anotações sobre outras pessoas comentando a mesma temática, ou temáticas parecidas com a minha. Isso me ajuda pra caralho, porque eu acabo tendo muita referência mesmo, sabe? Tipo, de tudo eu pesquiso. Então, por exemplo, tem desde os filósofos e teólogos, pensadores contemporâneos, enfim. Eu vou anotando linhas de pensamento para que eu possa criar em cima disso depois. Aí eu tenho uma divisória e é de pesquisas relacionadas. A divisória de pesquisas relacionadas nada mais é que, por exemplo, livros e... Pelo menos eu defino assim, né? Livros e não tem a ver diretamente com o que eu pesquiso, mas que me ajuda a ter uma outra visão, eu acho. Então eu sempre pesquiso. E aí também é a mesma coisa, tipo, vou anotando coisas de livros, etc. Isso me ajuda a embasar. Agora, as citações bíblicas, por exemplo, é o meu caso, né? Das citações bíblicas,
Como é um artigo teológico, então a aba eu tenho e muitas vezes recorrer à Bíblia, enfim, para justificar algumas coisas e eu escrevo, para embasar também, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bíblias. Então eu acabo e usando uma tradução ou outra. E isso também me ajuda a criar um norte, sabe? Então eu anoto muita citação bíblica também e eu uso dentro do artigo. Aí, a próxima rolê. Como eu leio também muito artigo, então eu acabo pegando esses artigos, óbvio, e tendo uma referência. Então eu faço. Eu vou lá, pego os artigos, imprimo os artigos de outras pessoas, outras referências, obviamente. E isso faz também e me ajuda a ter outros pontos de vista, óbvio, né? Então, por exemplo, inclusive foi até bom, eu tenho outros artigos que tem que vir pra cá. Isso me ajuda pra caralho também. Agora, o lab social, eu chamo de laboratório social. Eu não sei se vocês perceberam, mas no meio do ano passado, eu abri vários grupos de entrevistas, vários grupos de segmentos religiosos, e eu fiz entrevistas. Então, tudo aí, ó, tudo nessa porra aí, e é tipo, eu vou pegar uma pra vocês verem, pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Por exemplo, aí não tem o nome das pessoas, obviamente, mas eu sei qual é o grupo, porque está sinalizado em cima qual é o grupo. Esse grupo, inclusive, foi... esse grupo é um dos meus preferidos, e foi em religião de matrizes africanas. Esse grupo tinha 10 pessoas. Eu comecei no dia 2 de outubro a fazer esse babado. Então tem entrevistas. As respostas de cada pessoa estão divididas em parágrafos. Isso aí não é... Tipo assim, não fui eu que editei esse texto. Então, do jeito que a pessoa respondeu, eu simplesmente coloquei aí. Porque em cima disso aí também eu consigo fazer outras reflexões e outras análises. Então, lendo e acompanhando as entrevistas de outras pessoas. Isso aí é um perigo. Se furar sua mão, já era, querida. Então, aí tem, tipo assim, entrevista pra caralho, do qual eu tô lendo até hoje. E acontece, a Leandrinha, mas como eu consegue fazer isso ao mesmo tempo? Eu não consigo. A ideia é que eu vou fazendo aos poucos, porque isso demanda um senhor de um trabalho do caralho. Porque eu, além de trabalhar e fazer 1 milhão de coisas, eu acabo tentando me organizar, sabe? Então, tipo, eu faço a faculdade, eu trabalho fora, óbvio, faço as minhas palestras, faço o hebraico, inclusive eu tô atrasada no hebraico. Então, eu vou me organizando também, mas isso é para um outro vídeo. Então, e toda a minha pesquisa, basicamente, tá organizada nesse fichário. E também muita coisa tá em... Como fala? Em nuvem. Então, tipo assim, muita coisa eu coloco em nuvem pra facilitar minha vida, porque senão haja papel, haja coisa. E aí depois eu posso mostrar uns livros pra vocês também, eu uso aqui nessa pesquisa. Eu só queria mostrar mesmo a organização desse rolê. Beijo enorme pra vocês. Ai, foi, né, gente?